noite. Boa noite. Hoje nós temos aqui uns convidados muito especiais, mas antes de a gente apresentá-los, eu gostaria que você passasse uma meditação pra gente rapidinho. Eu gostaria de ler o que está em Salmo 37:5, que muitas vezes nós seres humanos cremos que Deus ele pode fazer tudo, só que muitas vezes a gente duvida. E a Bíblia fala o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Se ele falou isso, com certeza ele sabe o que há de melhor e com certeza ele lhe fará o impossível que muitas vezes a gente pensa. Amém. Vamos orar? Vamos? Oremos. Bondoso Deus, Altíssimo Pai que habita nos céus, é com alegria, Senhor, que estamos aqui. Ouvimos um pouco aqui da Tua palavra, Senhor, tendo a certeza de que podemos confiar em Ti, que podemos entregar tudo em Tuas mãos, que o Senhor estará no controle. Amém. Desde já nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no sábado, no dia da Tua criação, para podermos batermos papo, Pai, conversarmos a respeito de Ti, a respeito do clube. Nos abençoe e nos proteja, é isso que pedimos por Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Começou mais um episódio do nosso Clubecast. E hoje tem dois convidados muito especiais, né, Laiane? Sim. O diretor e o vice-diretor do Clube Armagedon, João e Vitória. Vamos bater aqui Quem a gente antes? teve um esquenta, a gente até falou, já podia estar gravando, né? Sim, que a gente já conversou demais. Conversamos bastante e a gente vai tentar extrair bastante deles aqui de conhecimento que eles têm, de experiência que eles têm, para poder registrar para vocês. Aproveite e se inscreve no canal, hein? É. Poder registrar aqui para vocês. Deixa o like, né? Deixa o like, não esquece disso. Amadurecer. Da igreja. Vitória. O público formado em educação física e outras coisinhas mais, e pertence à Igreja do Jardim Oriental. Ok. Bem, eu sou a Vitória, eu sou a vice-diretora e a secretária. E mais um monte de Aí, coisas, né? Que a gente já ficou sabendo aqui. Eu estou no clube desde 2018. Na verdade, quando eu me mudei pra cá, eu achei que eu era de Minas. Não falei isso antes. Eu ia te perguntar isso. Eu ia esperar mais um pouco, mas eu ia te perguntar se você era de Minas. Ah, sim, Cada gente. sotaquezinho. Sotaquezinho diferente. Eu sou de Minas, eu sou do norte de Minas. E eu vim pra cá em 2018. E aí eu era desbravadora desde sempre, né? E quando eu cheguei aqui, aí eu pensei, deve ser que lá já tem um clube e tal. Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei, o clube tinha um mês que tinha sido Novinho, inaugurado. bebezinho. As crianças não tinham nem noção do que era o clube. Aí acabei que Inaugurou o clube inaugurando o clube junto aí também. Estou aí desde Inaugurou e 2018. clube, né? Você chegou como líder, né? Na verdade já tinha. Eu primeiro entrei ali como conselheira e fui ajudando também com algumas instruções, mas do fim do meio do ano de 2018 até agora aí peguei e assumi a liderança. E estamos Carregou aí. até agora. Estamos Legal. aí. Deixa eu te perguntar, o que você faz de profissão? Porque é muito relevante, né? Sim. Eu sou enfermeira, me formei vai fazer um ano. Ainda não. Cuidar de saúde, hein? Já estão falando aqui, me cobrando que precisar de alguma Sim, especialidade. a gente vai da área da precisar, com saúde. certeza. Tô aí Deixa o pra poder zap depois, ajudar. por favor. Tá, ok. E é isso. Legal. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês falassem pra gente um pouquinho da história do clube de vocês. Além do que você falou, que é diretor e vice-diretor, como vocês desenvolvem o clube lá, qual a dificuldade do clube, qual a qualidade do clube, quanto de desbravador tem, se é grande, se é pequeno. Conte um pouco aí do clube de vocês. Pode falar, Vitória. Fica à na minha mão vontade. hoje, gente. Mas eu vou tentar tirar a coisa dele. Essa é a nossa
Ela é a Não, mas eu nossa vou puxar um pouquinho dele, comunicadora. não se preocupe Deixa eu não. falar aqui, eu vou dividir com ele, tá? O clube, desde o início, vou falar porque como eu tô mais no início, né? Aham. Peguei logo no início, o clube era 95% não adventistas, então o clube começou com um programa na vizinhança, então todo o pessoal ali ao redor da igreja, eles conheceram o clube. Uhum. Claro que muitos entraram, muitos saíram, mas a Redondeza eles sabem que ele tem um clube de desbravadores. Eles conhecem, sabem como que funcionam os projetos. E atualmente nós temos o quê? Quantas pessoas tinha quando você Ó, entrou? quando eu entrei, a gente tinha em base de 15, mais ou menos. 15 jovens. Entre diretores e desbravadores, todo mundo? Ou só Só a desbravadores. direção? Só desbravadores. Ah, sim. Direção, na verdade, nós éramos mais ou menos 4 por aí. Uhum. Legal. Aí depois saiu a primeira direção, por alguns motivos pessoais. E aí, quando entrou eu e o João, né, João? O Sim. João e assumiu a responsabilidade. Em a 2019, garra. né? 2019, foi. Ele assumiu aí bem. E aí, depois disso, agregaram-se outras pessoas também, que fizeram parte, foram essenciais ali. Só que com o tempo acabou, ficaram mais naquele apoio ali, ai, se precisar, estamos aqui, Uhum. realmente ajudaram. Mas Mas hoje a pra diretoria, segurar firme. hoje a diretoria ali mesmo tá sendo só eu e João. Ó, pra vocês verem, gente, como que é um clube forte. Não importa o tamanho do clube. É verdade. Ó, quantas pessoas tem hoje no clube de vocês? Nós estamos agora em 12, né? 12 pessoas. 12 pessoas. Crianças, Isso. desbravadores. Aham. E vocês participam de todos os acampamentos, né? Praticamente todos Os os eventos, né, que tem. eventos, praticamente todos. Então é considerado um clube pequeno, porém estruturado. Sim. Bem estruturado, certo? Sim. Sim, já aconteceu às vezes, assim, é porque tem a questão do ranking, né, que é você ter que cumprir os requisitos. Às vezes requisitos básicos, mas que às vezes alguns clubes deixam passar batida, a gente vamos fazer? Quer Vamos fazer fazer. tudinho até o final. Só tem 2 carros para poder fazer, coloca essas crianças nesses 2 carros, vamos em tal evento, vamos participar, vamos fazer tal coisa. E aí, às vezes, a gente consegue uma pontuação muito boa, sabe? Uhum. Comparado, às vezes, a clubes grandes, que já tem anos e anos. Então, assim, Tem uma estrutura maior. que tem uma e estrutura tudo. maior. Embora sejam poucas crianças, somos uma pequena diretoria, mas a gente consegue Dá até equilibrar conta. bem, a gente consegue dar conta do recado, tá? Quanto é aquilo que você falou, João, que vocês têm que chutar, agarrar. Então, aí Tem às que vezes dar eu até conta. brinco com a Vitória também, que a gente bate escanteio, corre para cabecear, depois se der o rebote, chutar de novo, e se der outro rebote, chuta de novo até Ainda tem o até dar juiz fazer que tem que penalizar, vocês fazem Sim, todas as funções, né? exatamente isso. Verdade. Legal. Vocês fizeram. Parece que vocês fizeram fazer uma diferença antes da pandemia e pós-pandemia. Teve alguma diferença? A gente passou Teve sim. um período de pandemia, né? Na Teve, verdade. foi a pandemia o grande diferencial para vocês? Pelo número de pessoas, diretoria, de desbravadores? Teve, sim, foi um diferencial a pandemia. Na verdade, até o início da pandemia, a primeira leva de crianças que começaram lá com 10, 11 anos, até mais ou menos na pandemia, eles estavam ainda firmes. Já tinham passado mais ou menos o quê? Uns 2 anos de clube, né? Nessa Por faixa aí, aí. uns 2 anos de isso. clube, 2 anos e meio. Já conheciam, já tava faziam. quase se batizando alguns, né? Isso, porque como a Alguns já gente se falou, batizam quase. a maioria era não adventista, né? Isso era um problema, não um problema, era um desafio, porque a gente sabe que o clube ele tem que andar em comunidade, ele tem que andar em conjunto com a igreja e com os pais. E pelos pais não serem da igreja, às vezes a gente tinha essa dificuldade na questão de apoiarem aí aos eventos, em fazerem as atividades. E aí, quando chegou a pandemia, as crianças começaram a ficar em casa. A gente fez online também, não foi, Sim, João? sim. Mantiveram vários. Mantivemos o funcionando. clube vários. online. E aí, só que aí o entretenimento, né? O TikTok surgiu, as coisas surgiram. E aí, muitos acabaram Se afastando, se né? afastaram, não retornaram.
né? Mesmo porque o clube, ele leva você a ter um relacionamento com os amigos, né? Sim. Por mais que tenha uns eventos, e quando se torna virtual, você acaba perdendo esse relacionamento, que é o que te faz ir pro clube. Sim. Então, algumas crianças, elas vão pro clube com o propósito de encontrar um amiguinho, de encontrar a conselheira, de encontrar o conselheiro, o diretor. E quando perde esse relacionamento, assim, físico, Perde o laço, né? desmotiva um pouco, né? Então, Uhum. é meio que compreensível as crianças um pouco se Sim. perder. E aí tem essa questão. As crianças não eram adventistas, então acaba não tendo aquele compromisso que você pode puxar a orelha, você tem que vir e tal, puxar a orelha Sim. do pai, porque se fosse cristão era mais fácil, né, da igreja. É verdade. Então tem essa questão E também. também tem muitos requisitos que são práticos, né? E a Uhum, gente não estava tendo essa possibilidade mais de fazer. de fazer a prática. Então, acho que foi. Que é a parte melhor, inclusive. Exatamente. Que é a exatamente. Que prática. chama as crianças, que É. motivam. Você fez uma citação que é uma dúvida que eu tenho. Hum. Você falou que surgiu o TikTok na época da pandemia, muita mídia social. Você acha que é uma concorrente hoje para o Clube de Desbravador? Tanta rede social, tanta mídia. Sim. Concorrência, né? É muita É uma concorrência. concorrência. Eu falo, às vezes eu brinco assim, né? Que o João gosta de falar muito. Ah, vocês são muito Nutella. Uhum. Porque eu acho que e não só em relação ao clube, mas em relação a tudo. Tá muito difícil de você competir com a internet. Às vezes a gente pode montar a brincadeira mais legal, mais criativa e dinâmica, mas sempre vai ter aquele que vai preferir estar assim. É. Sempre Ao vai. celular. Às vezes você Sei bem. você vai estar em um lugar, você vai fazer uma atividade que precisa de interação, uma dinâmica. Ah, primeiro são duas pessoas, o restante tem que esperar na fila. Se tá esperando na fila, tem que estar com o telefone. Ou, às vezes, nós percebemos também que a pessoa, quando a gente tava na pandemia, né? Ah, vamos fazer online. Ah, é que eu não dá, que eu tô sem internet, que eu tô sem isso, tô com barulho em casa, sabe? Mas no Mas TikTok sempre o tinha TikTok, nas mídias, sempre tava lá. Como você falou, a gente não julga, a gente sabe que foi um momento, foi uma mudança, foi um momento também de mudança de faixa etária. Então, a criança que a gente Mas é um desafio trabalhava. a vencer, não é? É, Essa com certeza. questão da mídia, da rede social, o Clube Desbravador, que é muito presencial, muito presente, muito Muito prático, né? Prático. pro Prático. tem relacionamento. muita dificuldade, né? Não, e é uma coisa que eu acho que a gente vai levar por muito tempo ainda, né? Inclusive. E Porque ele não veio para ficar só no período de pandemia. Não. Infelizmente, É essa pós, né? questão Pós. de rede social, sociais, né? ela veio para ficar. Então a gente vai ter que meio que dar uma adaptada, Tem. né? Como que vai fazer daqui para frente com isso daí. adaptar e também ser bem criativo, né? Sim. Para poder superar essas dificuldades aí. Eu lembro também que essa questão de redes sociais, até na aula de vôlei lá, que é onde eu sou professor, a gente tá na aula e de repente dá uma folguinha, o pessoal já vai no celular, vê algum recado e volta a falar, gente, vamos jogar bola, e assim aquela coisa, aquela disputa. Então, no Clube de Desbravadores também, infelizmente, tem essa disputa, né? Esse é algo bem E eu criativo percebo e que- até interativo. por mim, né? Às vezes eu tô em casa e do nada eu já tô aqui na rede social. Não, no a gente Instagram. joga essa bomba para os adolescentes, Mas a mas gente É faz. geral, né? Geral, É um pouco geral, porque é geral. mais fácil a gente jogar para os desbravadores, mas a gente vê que a gente acaba Tá se geral. afundando nisso também, e se a gente não tiver o controle, a gente perde tempo. Como é que vocês conseguiram manter isso? Assim, olha, acho que foi um desafio muito grande, não é, Vitória? Foi. Assim, na verdade, é recomeçar, né? Recomeçar e aquela questão de medo. Eu acho que assim, uma dificuldade muito grande mesmo. Acho que com o poder de Deus mesmo que conseguimos, porque não foi Desmotivou fácil. em algum momento? Ah, sim. A gente, principalmente, muitas que a vezes. gente olha e fala assim, nossa, a gente não sabe mais o que a gente faz. Porque Muitas já vezes. tentamos isso, não dá certo. Já tentamos aquilo, não dá certo. Aí, e não era falar assim que a gente não mantinha um contato com as crianças. Eu gosto muito da função de ser conselheira. Eu falo com o João, se eu pudesse escolher dentro do clube, eu queria ser conselheira porque eu gosto de estar em contato com o desbravador. Eu gosto de montar coisas criativas para ele, eu gosto de conversar, eu gosto de ter contato com eles, não só no momento ali do clube, mas fora também. Uhum. Há uns meses atrás eu fiz aí a festa do pijama com as meninas, Sim. nossa, elas amaram. Carrego pra minha casa, vamos. Então, assim,
durante o período de pandemia, eu tentei, sabe, criar esses laços e a gente tentava fazer até especialidades virtual. A gente fazia chamada de vídeo quando acabava o clube, a gente falava, vamos fazer Sim. tal especialidade? Tentava. Só que aí, quando foi para retornar presencial, aí, como falei também, aquela mudança da faixa etária, criança. Desbravador que você viu ali com 10, 11 anos, já tá uma moça, já tá rapaz. adolescente. Aí, A cabeça aí já não quer diferente. mais. Ah, isso pra mim agora já não tá faz legal, sentido, não né? tá Já não mais faz fazendo sentido. sentido. Tá, eu tô Não. em um outro naipe. Foi mais ou menos assim. Então, por isso que quando o João falou recomeçar, foi realmente Do recomeçar. zero, né? Do zero. praticamente. Então, se há 2 anos atrás a gente teve que ensinar o que era clube, ensinar ideais, o básico dos básicos, tivemos que fazer isso de novo. Tudo de novo, meu Deus. Tudo de E as novo. criançadas da mesma faixa etária, por exemplo, antes da pandemia e depois da pandemia, uma criança de 10 anos, de 12 anos, é uma cabeça completamente Sim. diferente. Né? Sim. Sim, é muito diferente. Vocês sentiram isso na pele? De ter que lidar diferente com a criança da mesma faixa etária? Um pouco. A gente pouco. percebe que nós temos A uma- própria mídia social atrapalha. Sim, então, a gente percebe como que influenciou, porque até então, quando a gente falava assim, nós temos o hábito, né, de antes de começar as reuniões, a gente senta, faz aquela, como foi essa semana? Uhum. O que aconteceu? Aquela... Quebra-gelo com o quebra- fraternização. Isso, a gente sempre Isso. faz isso. Aí é o momento que eles podem falar, eu gostei disso, aconteceu isso e isso. A gente percebe que antes eles falavam menos de mídias sociais do que quando a gente pergunta agora. Então, o João até pergunta, e aí, vocês fizeram o quê? Assistiram muito Netflix? Aí eles, isso também, isso. Amazon, E vai, né? e vai Amazon. citando sites também Sim. que... outros É uma sites, pergunta nova que agora faz que parte, agora né? faz parte, que eles falam, sabe? Eles estão... Qualquer coisa que você pergunta, mas eu vi que no TikTok passou isso. Isso. Porque eu Deus. acompanho você, viu isso? A gente tá ficando pra trás. Tô, né? tô. É uma coisa que agora faz parte do dia a dia deles, querendo ou não. Tem que envolver, porque senão Tem que envolver. senão você fica o diretor careta que Exatamente. não tá no mundo deles, mundo né? Por mais deles. que a gente, talvez, em algumas coisas a gente não concorde com o que tá assistindo, com o que tá vendo, é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, faz parte, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é tentar reeducar eles a gastar menos tempo ou assistindo coisas mais úteis, porque tirar 100% não vai ser uma vai. coisa que... Praticamente impossível, né? E a Acho que tendência vai- agora é só piorar. Eu, por exemplo, piorar eu no não sentido tenho de ser TikTok. ruim, Mas a minha filha, com 8 anos, ela assiste no YouTube, né? Vídeo. Mamãe, daqui que eu vou assistir Minha Vida é uma Viagem. Começa com Minha Vida é uma Viagem. Quando você vai pegar, já viu já viu tanto. um monte de coisa. E no YouTube agora tem um. É short? Shorts, isso. Menina. Mini statuzinhos, né? Que o E, pessoal coloca. só que lá também tem umas dancinhas do TikTok. Mesmo eu não tendo o aplicativo TikTok, tem lá as dancinhas. E aí, quando você vai puxar o histórico das coisas que viu, misericórdia, Jesus. Então, tipo assim, então é uma coisa que você tem que começar a controlar. É uma função dos pais, mas a gente, como direção e tem contato com essas crianças, você acaba influenciando elas também, Com né? certeza. Então, mesmo não sendo o pai ou a mãe, a gente acaba tendo que orientar em alguma coisa, porque senão aí eles acabam se perdendo e gasta tempo, né? É um desafio, né? É um É um desafio, novo desafio, mais um moderno. agora. Exatamente. E é muito importante quando fala dessa parte dessa função que o clube tem. Porque assim, tem gente que acha que. Tem pais que acham, vou colocar meu filho lá no clube que é pra poder o clube dar jeito. Já tivemos pais assim. Sim, vários. Mas a nossa função não é educar, assim, aquela educação que vem de casa e tal. Mas a gente aconselha o máximo possível. Por isso que eu falo. Orienta, né? Vai guiando. Eu ali. falo que é importante essa questão da gente ter esse contato, não só no dia do clube, mas lá fora, com os desbravadores e com os pais deles, porque além de criar um laço, criar um contato, a criança ela tem uma segurança de poder chegar pra você e contar qualquer coisa que ela não contaria pros pais. Eu vivenciei isso justamente nessa festa do pijama. Eu descobri coisas que eu fiquei assim, gente, seus pais não sabem disso, né? Mas assim, Olha o clube Você aproximando as fica pessoas. impressionada. então, Não, e elas falam coisas assim dúvidas. que você não espera. Eu falei, como assim uma menina dessa idade? Isso. Ela já tá pensando nisso, já tá falando nisso. E aí, E eu já me sinto a idosa, viu? Quando começa a contar umas coisas assim, eu falei, meu E aí você fala Deus assim, do céu. gente, se eu não assumir a responsabilidade de falar e
e aconselhar da forma correta, vai aprender de qualquer outro jeito lá fora. Então é muito importante essa parte, viu? E a gente percebe que quando você faz isso, os pais depositam a maior confiança na era gente. isso que eu ia falar. Vem que o clube passa credibilidade, né? Não é uma coisa ali só, E não chegou é ali só lá 2 assim, né? horinhas só ali no sábado e Não é só pronto, assim. não. Uhum. Tem que ter aquele compromisso, né? Durante a semana, tem que conversar com os pais. A gente tem pais aí que são bem relutantes, assim, em relação àquela confiança em liberar, às vezes, os filhos saírem e tal. Uhum. E você tem que cativar. Não E é só o desbravador, compreensível, né? os pais Porque também. e é compreensível a gente entender o lado dos pais que não Sim. querem deixar, porque o mundo do jeito que tá, você simplesmente deixar seu filho ir para um lugar, vai ficar tipo 3, 4 dias lá sem uma fiscalização do pai. Aham. Então, se o clube ele não adquire essa confiança do pai, eu particularmente também não Não deixaria, deixaria. porque é tanta notícia ruim, pedofilia, etc e tal. Especialmente neles, tem bastante gente que não é da Exatamente. igreja, né? Então, Sim. para o pai deixar, então o clube ele tem essa responsabilidade de cativar o pai e a Tem. mãe e adquirir essa confiança para depois ele deixar. E quando você tem essa confiança, aí já era, né? Aí a já gente era. perde, Onde você, o que né? você falar é lei, né? Aham. Não, se o diretor falou, É tá verdade. certo, pode confiar. Tem pessoas não adventistas no clube? Tem, Muitos, Tem sim, vários, muito vários, ainda. tem vários. Bastante. Vários. No início, desde o início, né? Sempre Sim. teve. Aí deu uma pausa por causa da pandemia. Quando retornou assim, podemos dizer que 40% do clube não é, né? Eu acho que é a me- Adventista. eu acho que é a Metade a do clube metade. não é. Assim, claro, nós estamos em pequeno número, sim, mas metade não é. E aí a gente percebe que os pais, eles também, esses que são de fora, eles percebem como que o clube é importante. Nessa última saída que a gente fez, nós fizemos um pernoite, né, nessa última terça-feira, que foi Feriado feriado. agora, né? Em São Roque. Isso, em Segunda e São Roque. terça-feira, né? Isso, em São Roque. E aí, a gente, por ser a primeira vez, como nós falamos, retornamos, tivemos que iniciar tudo de novo. Então, a maioria das crianças nunca tinham acampado, nunca tinha feito uma fogueira, não sabiam nada, eram bem crus Tava mesmo no cruz, assunto. cruz. Então, os pais também, automaticamente, eles também não sabem como é que funciona, não sabiam como funcionava. E aí, muitos ficaram assim, meio relutantes, a gente explicava, olha, tem toda uma questão de seguro, tem toda uma papelada, eles não saem sem estarem assegurados, tem uma autorização, eles têm a ficha médica, a gente tem que levar uma linha de primeiros socorros, tem que passar toda aquela segurança, né, de protocolo, claro. E aí, mas a gente vê como que depois é gratificante. Aí quando nós retornamos do passeio, que as crianças eufóricas Chegaram falaram, né? praticamente mortas, né? Sim, Praticamente mortas. foi a Dia, né? dia. Um dia. Assim, um dia assim, a gente saiu bem de madrugada e começamos nossas atividades bem cedinho. Que horas foi esse time comenta? 4 da manhã, Horas gente. da 4 da manhã. Tem que ser Meu Deus, muito guerreiro. Tem que ser muito guerreiro. E assim recebi um feedback. Aí falou, João, o que você fez com O meu filho. com a minha filha? Eu falei, por quê? Olha só essa foto aqui. A menina praticamente morta. Assim chegou, dormiu, acordou por volta de umas 10 horas. Só tomou uma água, algo muito rápido, voltou a dormir e no outro dia acordou, já praticamente também morta. Foi pra escola. Usamos a energia de toda a Exatamente pandemia que ela isso. estava guardada ali. Não quiseram nem mexer no telefone, não quer saber de TikTok. É a parte boa. Como vocês conseguiram isso, gente? Muita Olha, gente, atividade. Pequeno de atividade. Muita atividade. Olha, nesse dia, eles aprenderam a fazer fogueira e quais os tipos de fogueira e pra que servia. Aprenderam a fazer pão, hein, gente? Pão de caçador, que é o pão feito na fogueira. Eles aprenderam a Eita, deve ter fazer. ficado bom, hein? Dá pra pôr, Aprenderam Guilherme, dá pra cortar pôr a lenha, uma não foto foi, do João? pão de Sim, caçador? Depois coloca aí pra gente tirar uma foto. Tem a foto do pão, viu? E ficou muito gostoso, tá? Essa mesma criança levou até manteiga. Então imagina Olha, um só pão foi preparada essa, né? criativa. Quentinho na manteiga. quentinho na bem manteiga, criativo. muito bom. Eles aprenderam também como usar um facão, como usar uma machadinha, né? A gente teve um instrutor aí do ramo que conhece bem. Então Raiz. Tem raiz. O João gosta do pessoal da raiz, né? Raiz. É verdade. E aí a pessoa foi, ensinou direitinho. Depois teve a prática, como você falou, que é que é o importante ali, né? Aham. E eles foram, gente, a gente tinha um desbravador lá de 10 anos. Ele foi e ele cortou um pedaço de madeira lá com Olha, facão. coisa boa. Tudo na técnica, tudo direitinho. E aí, quando a gente colocava as fotos, né? Os pais, gente,
nunca pensar que o meu filho Não, eu ia ia- estar lá no meio do Eu ia mato. te perguntar isso, porque assim, ó, os pais, eles subestimam os filhos, muitas vezes, né? A maioria das vezes, eu diria, né? Então, tipo assim, Tempos de ai, não, internet. olha, não deixa ele fazer isso, É. cuidado com isso, cuidado com aquilo. E aí, quando eles veem as fotos que o filho fez, ué, mas em casa você não lava uma louça? Em casa Exato. você não arruma a cama, você não faz isso, não faz aquilo. Não pega nem na faca e foi cortar uma madeira lá. O dia inteiro Não, trabalhando. então é legal, É porque assim, você mostra para os pais o que seu filho é capaz de fazer, porque tem pais que incentivam, e o filho é preguiçoso mesmo, mas tem pai que nem incentiva, então deixa ele numa caixinha, numa bolha ali, e não deixa a criança desenvolver. Então, acho que o acampamento, ele traz um pouco disso, ele desenvolve a criança, ele mostra para a criança do que ele é capaz e mostra para os pais do que seus filhos são capazes, porque às vezes ele fica assim, ai, cheio de cuidados, não deixa Super fazer isso. protetores. Olha, protetor solar, né, da água. E a Uhum. criança chega lá, às vezes passou o dia... Pais, calma, que eles não morreram, tá? Mas às vezes passou o dia sem beber água, fez um monte de coisa. Só no Um suporte. arranhãozinho Meu assim. Deus. Mas, então a gente mostra pros pais que aquele filho dele que tava naquela bolha dentro de casa, só no celular, ele é capaz de um mundo, de fazer Sim. muita coisa. E ele vai desenvolver Habilidades se o pai que nem abrir um sabiam que pouquinho a tinha. porta, né? Porque às vezes os pais, eles deixam a gente muito Desde- fechadinho, Sim, assim, né? E tem uns que também é muito aberto O e o próprio pai desbravador, ele acaba vem se pra descobrindo, né? colocar na É. linha bonitinha, né? Descobre Tem os ele. dois assim. lados da moeda. Vocês foram pro Campuri também, que eu vi vocês lá. É, Eu tava lá. Fomos pro Conta aí, Campuri, como fomos. Conta aí, é. Olha, foi um desafio, não foi, Vitória? Foi. Tinha Aí esse a- pessoal não adventista também? Tinha. Aí eu até brinco, eu falei, gente, ó, se a gente vai a pé, vai de bicicleta, vai de cavalo, Mas vai de helicóptero, a gente vai. E a gente estava lá, não foi, Vitória? Foi. Porque assim, a gente sabe que eles colocam um número X de pessoas, o mínimo, para poder para poder Sim. participar aí como Uhum. clube, né? E aí, até o Campuri foi em abril. Abril. Foi em abril. E até em abril, a gente ainda não tinha o Uhum. tanto de desbravador que a gente tem hoje. Então, era bem menos. Tanto que nós somos com 5 crianças e 2 diretoria. Eu e você. Isso, foi Sempre. Sempre, né? isso mesmo. E Sete nós, pessoas. fomos em sete- Não, Não. a cozinha nós alugamos Ah, a sim. mega Nós cozinha. contratamos, A gente contratou contratamos. lá e que é muito bom que você não É tem. prático, muito prático. é tem, novo, né? Isso eu não prático. sabia, não, de mega cozinha. Ah, já tem há um tempinho já, mas agora tá bombando bastante nos eventos. É bom, né? Que você só vai lá e contrata e tal. É super prático e não É precisa justamente estar para levando- clubes que é Utilizando pequeno, o tempo assim. para outras É, coisas. exatamente. Isso, A gente só Mas vai lá. essa ideia da cozinha, deixa eu abrir um parênteses aqui que Sim. eu não conhecia. É bom para esses clubes que não tem condições de levar geladeira, fogão, não sei o quê, Sim, para clubes menores ou sim. clubes grandes também Assim, contratam? até mesmo, assim, eu achei interessante que na nossa região, um clube bem famoso aí, que eu não vou citar nomes, Deixa mas assim, eles têm bem estrutura, tudo. Assim, eles contrataram a Mega Cozinha por ser prático, por ser fácil. Só leva os não desbravador ter- e come. Exatamente. Sim, é muito bom. E eles têm um cardápio muito diverso. Uhum. Então você tem desbravador que gosta de comer isso, comer aquilo, comer 5 tipos de coisa. A gente tem desbravador que gosta só de arroz e feijão. Sim, Gente, a gente tem um Sim. desbravador muito econômico. O básico. Gente, tem Bom, esse é o Simples, tem de simples. tudo. Simples. Aí, porque assim, na Mega Cozinha você chega lá, café da manhã, 5 tipos de bolo. Bolo de chocolate, bolo de coco, Oh, bolo meu disso, bolo disso. Deus. Tem pão de frutas, queijo, vai tem dar certo. essência. Na Tem minha fruta, época tem era uma banana, pendenga. Oi, Don Tiago. Isso é bom, porque cereal. Era tremelique, Todd, cevada. E não reclama, isso daqui acabou. Ai, tia, eu não tomo Todd, mas vai vai tomar tomar hoje. hoje, vai ter que tomar. O bom da Mega Cozinha é isso. Então Aham. você paga, né? Um valor fixo ali, você já chega, você já recebe seu kit, então você ganha uma bolsinha ali com o Talheres, né? talher, o copo, Ah, então tá bem prato. moderno, né? Tá E aí bem- você vai, deu a hora, a partir das 7 da manhã já tá disponível lá o alimento, você pega seu clube, vai pra cozinha, pega uma fila de 2 minutos no Ou máximo, até menos. escolhe o que você quer comer, se quiser repetir, ok. Ai, maravilha. Se você É quiser tipo comer seu arroz mesmo. e feijão também, É ok, ti- você, ó, entendeu? Assim, Mas aqui é muito mesmo prático. lá no Campuri, algumas pessoas que eu não vou citar nomes, quem tá aqui na Não, não citar nome de isso, come, gente. Eu não sei nem quem é, gente. Então, come, assim, pega bem. Calma, Mas, Ó, Você sentiu? super, Eu senti eu aqui. nem sei do mas- que ele está falando, deve ter mas mesmo, muito né, bom. gente? Eu super recomendo, super recomendo. É bom. Gente, Mas realmente é muito deixou bom. vocês livres. Fechando parênteses da cozinha. Deixou vocês livres. A cozinha deixou vocês livres para outras coisas. né? Exatamente. Ah, sim, até porque quando.
Se você é um clube que tem uma estrutura grande, que tem desbravadores grandes, que podem ajudar você a montar a estrutura, é uma coisa. Agora você vai com uma criançada ali na faixa etária de 10 a 12 anos no máximo, né? Quando a gente foi, era Sim, 12 anos só sim. ainda. E só um de 16, para poder mais ou menos estar ajudando a gente. Eles não têm uma estrutura para poder ajudar a gente a montar a nossa cozinha, né? E é muito prático, porque não tem que ficar nem montando e nem desmontando na hora de ir embora. É muito tá. prático. Maravilha, Pra gente essa foi cozinha aí, bom ó. ter Já sabe, né? comprado Anota da Mega Cozinha, gente. Essa é uma experiência também única, porque algumas ideias, tipo portal, tipo de porta-bandeira, para fazer a cerca, então você vai curiando aqui, vai olhando ali, você vai pegando algumas ideias. Especialista Assim, em passar olhando a casa dos assim outros que e é olhando, bom, o que a gente pode assim o que é bom a gente filtra. utilizar. Assim o que Nada não é se cria, ruim tudo a se gente copia, né, João? exatamente vai adaptando a nossa realidade. Isso mesmo, tá certo. Legal. E as crianças gostaram do Campuri? Gostaram. Porque eu vi uma foto de vocês lá, todo mundo enlameado. Ixi, Maria, Alana. Todos do clube. Olha, se eu posso estar mentindo, tá? Ou não saber, mas eu acho que essa foi a melhor parte pra Sim, eles. Se sim. marcar e falar assim, de todo o Campuri, de tudo, tá, gente? De todas as outras provas, da questão dos cultos também, mas se perguntar o que você mais gostou, da lama. Não sei. É? Gente, a gente ficou, acho que 3 horas, sem mentira, só esperando passar nessa prova da lama. 3 horas. Lotado, mas ninguém saiu da fila. Lotado. Não, e quando saímos, quase perdemos a vez, porque eles foram pegar os tênis, gente. Que coisa. Mas todo mundo passou. Até você foi. Sim, Até eu tive todos. que. Gente, eu tentei escapar, mas. Sem Não, chance. tem sem Eles, chance. sem chance. Fizeram Eles sem chance. empurraram lá. Se não E eu fui passaram, a tem primeira a graça. cair, tá? Eles Ah, jogam isso na minha cara até hoje, porque eu pisei em falso. Eu mergulhei literalmente no Na rio de lama, lama. Na lá. lama, Eles jogam literalmente. isso na minha cara até hoje. É. Mas é a melhor parte, É a se não melhor batizar na parte. lama, não tem graça. E assim engraçado também que antes de fazer essa prova, a gente chegou lá bem animado, não foi? Foi. Animada, começou a demorar, a gente cochilamos, acordamos, cochilamos e depois a gente foi para a prova muito interessante, né? Foi, gente, é muito bom. Algumas fotos lá, o pessoal é praticamente morto, assim. Sabe como você sabe bem. Nós Literalmente temos um mortos. desbravador que na hora do culto, ele tava deitado. Mortos, tinha uma mortos, multidão. mortos. Esse pessoal desse clube É é assim, animado. passa aí As o- crianças vão pro Dando- clube. Assim, do lado dele, tava deitado bem assim. Meu Deus. Nem É, pode tirar. Porque já tá do jeito. E tem as Mas é fotos, hein? uma E tem as fotos, e pode colocar aí depois. Isso. De verdade. Não, é impressão Mas minha muito ou os clubes boa. menores são os mais animados? Fala aí, ó. Não desmerecendo. Vocês já participaram de clube grandes. grande já, Já. né? Já. Não, Você os era mais do clube, animados e não os era? mais Clubes era do cansados clube também, grande. né? Sim. Porque assim, eu entendo que, tipo assim, o que a gente tava falando no esquenta antes de começar a gravar, quando é um clube muito grande, nem todo mundo participa das provas. Então, quando é um clube pequeno, todo mundo participa e reparticipa e Sim, participa de novo. é. Então é por isso que todo mundo volta morto de cansado. Porque Literalmente. você teve que participar de 2, 3 provas, enquanto um clube maior dividiu bonitinho, um participou de uma, teve É. gente que não participou de nenhuma. Então praticamente nem cansou, né? Não cansou. Então não já a cansa. gente que é pequeno, Pode voltar assim, a gente decepcionado, participa, às vezes. participa e fala de novo e faz de novo. Então, e não eles tem encaram, como. viu? Como você falou, às vezes a gente subestima eles. Sim, E sim. eles vão lá e faz. A gente deu. Tem alguns pré-requisitos, né? Que a gente já sabe de como vai ser as provas. E aí, antes a gente já distribuiu, ó, fulano e fulano. Vocês que têm mais habilidade nisso, vocês que ficam com Libras. isso. Libras. A gente teve desbravador que aprendeu a falar, aprendeu a ler em Braille. braille. Na hora Braille. antes. Na Braille. prova, ele teve que aprender o alfabeto, tudo em Uhum. braille. E lá na hora, na hora da prova no Campuri, ele estaria ele esteve, venda, né? com uma Com a venda venda. nos olhos. Ele teve que passar o dedo e descobrir qual Qual a tipo palavra. de De nó nó. que era. Qual nó que era. Não era uma não era- frase, era um Não, nó. um nó. Não era um nó É em escrito livro, em era um braille. nome, tipo Calma assim, aí. Meia em braille. É, Tipo também tô assim, tentando. nó em 8. Ah, sim, tava Aí escrito. Braille, em em braille. E ele tinha que passar o dedo lá e saber qual nó que Nossa, tava que escrito legal. por extenso ali. Né? Não, e é legal que provavelmente depois ele pode até se interessar por isso e Sim. desenvolver. Mas né, eles depois. desenvolvem habilidades que eles nem sabiam Assim, que eu tinham. mesmo fiquei assim, falei, será que isso aí vai dar certo? É em braille?
eu acho esse aqui muito pequeno. Será que, sabe assim, Não vai meio... dar certo. Você sabe, tentou, João? isso, Você tentou? aí assim, eu fiquei muito, assim, sabe, assim, meio em dúvidas. Mas só que quando chegou lá, ele desenrolou e ele fez, assim, algo perfeito. Eu Não, e a falei, gente duvida, né? Porque na sim, cabeça da gente é uma coisa muito grande, muito difícil. exato. E eles são, a minha filha, a mente deles são mais fresquinha que a gente, né? Então, talvez a gente não conseguiria, mas eles por estar com a cabeça a mil, assim, bem mais criativa, fazem 2 segundos que a gente não faria É. estudando São novos, um né? tempinho. Tentando É a me defender. idade. É a idade, É né? bom, porque dentro do clube a gente consegue. A gente percebe as características de cada um. A gente tem aquele que é mais extrovertido, que é aquele que é pra toda obra, você fala, vamos e agita. A gente tem aquele que é mais das habilidades mais manuais, é mais tranquilo, mas se você falar, faz tal coisa, desenha tal coisa, a pessoa Faz vai lá e também. faz. Desenrola e Desenrola aí muito tudo. bem, muito Tem bem. aqueles que são mais falantes. Então a gente consegue perceber, justamente por ser um clube pequeno, a gente consegue absorver Cada um melhor individualmente, isso, né? a gente consegue Exato. perceber isso também. Mesmo tendo eles suas diferenças, né? Eles são bem unidos, podemos dizer assim, Sim, sim, sim. são bem unidos. Entendi. Não, eles são É, unidos. É são porque, bem unidos, gente, são. nessa faixa etária de 10 a 12, 13 anos, é muito amor e muita briga envolvida ao mesmo tempo. Mas eles Fogo eles no são conselho unidos. mesmo. É que muito amor a gente vai ter só no céu. Vai ter a briguinha por enquanto. Não tem jeito. Vocês têm retorno dos pais dessas crianças? Olha, eu achei interessante agora esse último Eu sei que você já acampamento. contou um já. Esse último acampamento, porque falou, nossa, o meu filho ele tá desenvolvendo, ele chegou aqui tão animado, falou, nossa, eu assim, aprendi a cortar lenha, assim, aprendi a manusear o facão, todo animado, Que e legal. assim, retornos que Animam, né? isso, anima, e assim, eu não imaginava também que seria tão positivo. Que legal. Eu acho que é isso que ainda mantém o clube, assim. Porque não que a gente espera por reconhecimento, a gente sabe que, assim, às vezes quem vê de fora, né, acha assim, ai, já perguntaram se a gente recebe por poder São estar com as... remunerados, né? Quem Eu dera, falei, né? não, gente, a Quem gente, dera. a gente gasta. Mas É E verdade. sendo só vocês. Só tem Sendo vocês dois? Tem só, mais. não. Sendo só vocês dois, o trabalho é 10 vezes Não, mais. eu acho, de eu todos. acho, se perguntar assim, qual o maior desafio do clube hoje, no geral, eu creio que, embora seja só nós dois, a gente consegue desenrolar Eu bem acho que essa parte. financeiro, né? Mas financeiro, Financeiro. a gente tem, embora a gente receba doações e tal, Mas o gasto é muito mas grande, o gasto né, desbravador. querendo ou não, e a gente não cobra a mensalidade deles. A Uhum. gente, a situação dos nossos desbravadores, Não nós permite, não, né? a gente não pode estabelecer assim, porque normalmente meu clube antigo, meu primeiro clube que eu participava, a gente pagava começou bem do zero também, bem com Mas pouquinhas antigamente pessoas. você cobrava a taxa. Mas não sei se Sim. cobrava tanto Ainda a cobra. inscrição e a mensalidade. Tipo, nem que for um valor de R$ 5, R$ 10, Uhum. porque a gente sabe que qualquer coisa que você vai fazer, Um você custo. gasta, Exato. tem um Um custo. custo. Qualquer coisa, se você vai sair, tem que levar lanche, tem um combustível, tem a passagem, o caderno de classe, as especialidades. A gente foi fazer a Tudo compra. vocês que compram pro clube. A maioria, né? A A maioria. Embora a gente saiba que tem uma verba aí, né? Mas a maioria, né, João? A maioria. A gente vai se virando. E E essa sobra mais pro meu É amigo uma entrega, João né? aqui, É uma E entrega, essa né, outra João? coisa também que a gente sempre procura, eu até brinco, eu falo, gente, eu gosto de coisa grátis. É um parque grátis, Todos nós, né? sabe, a caminhada, assim, um lugar onde você vai e não paga entrada. Geralmente esse é o nosso esquema para poder ficar mais Uhum. simples, fácil acessível para todos e também. acessível. E para É. poder desenvolver a atividade, né? Porque sim. se você for esperar só coisa que tem que pagar, E não dá, nas não dá. condições dos nossos não dá. clubes, que a gente não vai se dá. envolver Aham, aqui, porque a gente não tá longe disso, né? Essa Exatamente. questão financeira aí, E assim, a gente não faz nada. E Vou assim, esperar. outra coisa, tem muitos lugares bons, próximo e de graça. Aí eu gosto Você só passa de a free. dica, viu? A Free, dica, só de viu, free, João? praticamente Dessas free. aí, só as graças. É a gente. verdade, Somente o as João graças. fica junto da gente. O João já se dispôs a ajudar a gente, né, João? As Sim. atividades esportivas aí, né? O que você pode fazer pela gente, João? Já fala aí Ó, pra gente. tem vôlei, tem futebol, futsal, Cultura física. cultura física, atletismo. atletismo, basquete, ciclismo.
tem muitas especialidades. Ciclismo foi boas muito bom, e- gente. Nós É, fizemos é na bem Paulista bacana. com eles, levamos os meninos pra Paulista. Sério? Sim. Levaram Leva- bicicleta. Não, a gente levou bicicleta, uns levaram bicicleta, quem tinha, né? Acho que foi uma ou Isso. foi duas só. Hum. Lá a gente alugou bicicleta pra esses Uhum. meninos, e se não desse pra todo mundo, a gente revezava. E Exato. todos eles fizeram a Especialidade. especialidade Especialidade. de bicicleta. Então não tem Ciclismo. desculpa, né? Dá Não pra tem fazer. desculpa, Não. né? Não. Dá pra Não. fazer. Vocês Dá pra desenrolam de fazer. qualquer jeito. Fomos, levamos, foi todo Criatividade. mundo de trem, chegou lá, alugamos as bicicletinhas lá do Itaú, e todo mundo andou, quem não Bom, né? sabia Que aprendeu a andar também, e desenrolamos, não, lugar, ó, dicas já, ó, grátis, Paulista, Jurassic, conhecendo dia de domingo, isso, né? conhecendo Frei. lugares aí famosos, né, aí na cidade, e só Sempre As sucesso. crianças econômico amam. do Econômico. Econômico. Não, só a viagem de busão, as crianças já adoram. É, Ah, né? nossa. sim, Só fazer aquela gente. bagunça no fundo do busão já é o suficiente. turma, Sim, tem É. crianças lá, alguns dos primeiros passeios que a gente fazia, tinha crianças que nunca tinham andado de trem. E Sei bem. ficavam encantadas, né? Tinha hora Sim. que eu falava assim, gente, a gente tá passando Como vergonha, mas assim? vamos Nunca vieram no trem. É, porque aí começavam, olha, o trem, que não É sei o assim quê. mesmo. Aí Metrô, segurava e queria ficar metrô, né? Ficar em em pé no pé meio do trem. onde você segura ali no corrimão. E aí muita coisa a gente relevava, né? Porque falava, É, gente, deixa, as mas a bichinhas gente estão percebia livres. que as pessoas percebia a diferença. Claro que a gente tava uniformizado também, né? Mas falava assim, olha só. E ali muitos começavam a cantar e começavam a contar piada, envolver as pessoas que estavam lá No meio dentro do trem. transporte. Gente, muito engraçado. Todo mundo passando vergonha junto, Sim. né? E assim, outra situação também que eu achei interessante do trem, é quando a gente foi pro Pico, né? Pro Pico do de Jaraguá. Muito interessante. Conhecido, né? Pelos desbravadores. Sim, Vocês Aham. exploraram. A gente Fomos. subiu lá umas trilhas, e aí caminhamos até o parque, e foi bem interessante. Bem interessante Quando mesmo. vocês se reúnem? Sábado? De Ao domingo? sábado, a partir das 15 horas Isso. até as 17. Fazer um mexão pra eles. né? Às vezes a gente ultrapassa uns 20 minutos, meia É. hora, né? Na verdade, é porque assim, por que que a gente tenta pegar alguns horários alternativos, alguns dias alternativos? O sábado a gente sabe que ele já é restrito, porque a gente tem que dividir o tempo com algumas atividades da igreja também. Sim. Então, agora não mais, mas antes a gente estava tendo o nosso JA, então o JA começava às 15 horas em ponto. Aí imagina aí, 2 horinhas só, e é muita coisa para poder fazer. Às Do- 17. Às no caso. 17. às Isso. 17. É, Isso, você fala nós- assim. Ah, tá. Não, às 15 horas que começava o, O clube. clube, Isso, certo. das 15 às 17. É pouco tempo para É. você poder conseguir cumprir tudo. Então, tem sábado que a gente tem que dividir. Ó, um sábado a gente vai fazer a instrução disso, no outro sábado a gente vai fazer o cantinho da unidade. E eles amam essa parte do cantinho da unidade. Pelo menos Uhum. as desbravadoras elas falam, né? A gente não vai ter o cantinho da unidade, que não sei o quê, porque é onde elas conversam entre elas, papo de meninas. Uhum. E ali, sabe? Mas o tempo às vezes é curto. Então a gente aproveita os feriados, aproveita aí um final de semana prolongado. Sim. Então não e a tem gente mais aos vai- domingos? Nossa, É que eu tô meio a gente- atrasada. Não, tem. Normalmente os clubes, eles funcionam tradicionalmente Aos aos domingos, domingos, sim. pela manhã. É porque já é o terceiro clube que eu vejo que funciona aos sábados. Por isso que eu tô perguntando se não tá. funciona O aos domingos. nosso começou ao sábado por quê? O primeiro diretor, que era o Ítalo, ele frequentava aqui a nossa igreja aqui no Oriental, só que ele morava lá no Capão Redondo. Então, ele só conseguia estar aqui ao sábado. Então, ele vinha, ficava pro culto pela manhã, almoçava na casa dos irmãos e já ficava pro clube. Aí ficava até a noite, depois ia embora. Então no domingo ele não tinha como ele tá se deslocando para poder vir para cá. E aí desde o início, quando eu cheguei, eu estranhei também, porque meu antigo clube era aos domingos, né? Uhum. Aí eu falei, não, se é aos sábados, tudo bem. Ok que a gente às vezes fica um pouco presos, limitados a algumas atividades, por ser nas por horas ser sabáticas. Mas a gente tenta depois dar um jeito, nem que a gente passe um pouco no pôr do sol, tenta fazer Sim. depois, ou um outro dia, Feriado, um feriado, a gente feriado. tenta recompensar com as Vocês fazem atividades a ordem unida recreativas. nesses dias extras. Isso. Assim, a questão da Ordem Unida a gente faz a cada 15 dias por aí, né? Sim. Na verdade, a gente nem tem feito muito com eles, a gente confessa isso aqui. Porque são tantas outras atividades, gente.
E também Aí pela o falta tempo, de. assim, É o tempo também, o tempo. falta de pessoal também, porque para poder Instrutor, dividir né? de instrutores, então aí eu que tenho que ir lá também e ficar Adaptando instruindo, aquilo que dá pra adaptando. fazer. Isso. A gente faz, assim, a gente tem que passar para eles o básico, né? Eles têm que saber. E como sempre tá renovando o desbravador entrando, a gente é sempre tendo que voltar pro início, ensinando comandos básicos. Aí em um sábado, outro falta, não vai dar pra fazer. Aí espera todo mundo vir, vão fazer agora aqui os mesmos comandos básicos, porque Uhum. entrou gente nova. É, E a acaba gente ficando vai meio levando monótono assim, também, né, pra criança, se não desenvolver uma coisa isso. diferente. Mas agora até que a gente tá conseguindo seguir. A gente tem aí o projeto desse. No próximo ano a gente quer estar com o nosso pilotão bonitinho ali, Isso que eu estruturado. ia perguntar pra vocês. Uhum. Se você já tem um projeto pra 2023, um planejamento especial. Vocês vão pra esse Campuri de 2023? Quais são os planos? Conte pra gente. exatamente. Olha, assim, como eu falei aqui, a gente vai, nem que sabe, a pé, De jumento, andando, de bicicleta. jumento, de bicicleta, de trem ou Mas de vocês vão ônibus, no que a Campuri. gente vai. A gente vai. Explica essa história do Campuri, que esse agora parece que foi liberado pra todo mundo, né? Às vezes alguém não sabe. Era o Campuri, esse Campuri de 2023, ele era reservado só pra quem participou nesse agora de 2022, né? Isso. Aí, devido, assim, aí acho que é a questão financeira mesmo que tá assim, pegando em si, e essa questão também é um desafio muito grande para os Pra todos clubes, os clubes, né? para todos os clubes estar desenvolvendo como angariar recursos. Aí muitos acabam tendo patrocinadores, né? Pessoas que patrocinam, pessoas que colaboram. E assim o clube também pode estar desenvolvendo vendas, né? Uhum. Melzinho, famoso, Eu sigo, Melzinho. artesanato. Então, muitas opções. Pizza também, feijoada, Já tá na hora de começar. feijoada Não, fazer vegetariana. Então, esse é um desafio muito grande. Vocês então já estão fazendo planejamento para esse Campuri de 2023 Sim, e já estão se preparando para ele. exatamente. Sim, a gente. A princípio, quando saiu, a gente deu uma desanimada pelos valores das coisas, gente. Vamos falar que salgado. é salgado. Ainda mais por ser um nível, um Campuri a nível de união, aí a gente sabe que é tudo muito mais caro. Você tem que pagar mais pela estrutura que vai ser utilizada, por tudo do evento, né? Transporte que é Mais longe, distante. é mais distante, então Onde você tem vai que. ser? Em Em Barretos, de Osasco até Barretos, dá 420 quilômetros. Em Jaguariúna deu 120, 130. A gente, nesse que a gente foi esse ano em Jaguariúna, também a gente achou que não ia conseguir, né? Mas a Sim. gente foi com fé em Conseguiu. Deus. Deu tudo certo. Foi 5 de carro e 2 de ônibus. A gente exato. conseguiu. Só que agora a gente não dá pra poder ir de carro, assim. Se a gente... Dá. Mas Esse- dá. Vai é, ser, isso. né? Dá. Mas o gasto Até mais tempo, é mais É, tempo mais dirigindo. tempo, Mas a gente quer sim fazer. A gente já tá fazendo planos pra poder ir. A questão das vendas, a gente já quer começar a implementar. Vamos Porque, começar a vender já, né? Então, Começar a divulgar também, fazer os projetos e divulgar. E aí, o que acontece? A gente precisa, o que muitas vezes limita a direção do clube a poder falar, vamos começar a fazer assim, às vezes os pais. Porque querendo ou não, a gente sabe que os pais, por mais que a gente queira fazer vendas, por mais que a gente queira, a gente doe inscrições, a gente tem algumas ajudas com inscrições, a gente sabe que não é só a inscrição. Tem transporte, tem alimentação, tem outras coisas. E aí, quando a gente pergunta aos pais como que está a questão financeira, aí tem uns que falam assim, já não vai dar. Aí que isso, que aquilo. Mas a gente tá com os projetos aí para conseguir. Se Deus quiser, nós vamos Vai dar estar certo, lá. vai Vai dar dar certo, sim. Canaã também, se Deus quiser. Vamos começar a Deus vender quiser. já Canaã e umas feijoadas. Já estão pressionando Hein? o pessoal aí do. Já deixando as indiretas aqui em rede nacional. Tá ouvindo, né, pessoal aí? Canaã tá aí de portas abertas para receber toda a ajuda. Que vier de todos os 4 cantos da terra, a gente tá aceitando. exatamente. E ajudar o nosso clube aqui também, né? Baixa Porque a tudo, gente né? tá igual. A gente tá no Tá mesmo na nível mesma aqui de embarcação. clube pequeno. Exatamente. Vocês bem Verdade. mais estruturados, porque a gente nem começou Mas, praticamente. mas é incrível a história que eles têm para ser Sim. um clube pequeno, né? A Porque garra e a tudo, garra né? que Até onde vocês foi. têm por ser um clube E assim, e eu sei- chegar ao nível que vocês estão
de participar de tudo que é acampamento. Eu sempre falo com a Vitória que a vantagem nossa é que a gente não briga, né, Vitória? Verdade, É que a gente. gente não tem essa questão. Ah, eu sou diretor, eu faço isso. Ah, eu sou a Uma secretária dica que aqui eu já pros vou. diretores. Então a por favor. gente. Se um pode resolver, resolve. Se não pode, outro resolve. A gente tem sempre essa. A intenção essa- é resolver, não é, interessa resolver. quem vai resolver. Exatamente. Clube está à Assim, frente, né? É muito Exato. bom ter essa parceria, que a gente é muito tranquilo, né, João? Sim. É muito tranquilo. Porque eu falo, não adianta você ter uma diretoria grande e uma diretoria ao mesmo tempo desunida. Uhum. Que um quer passar por cima do outro, que um que quer ser melhor do que o outro. E eu falo, João, tá pouco, mas a gente tá lidando, tá Sim. tranquilo, Tá conseguindo funcionando, cumprir o que é pra funcionando, fazer. tá Funcionando muito concluindo. bem, né? A gente já pode falar, né, da pontuação? Pode. Esse pode ano, sim, gente, a pode. gente tinha a meta esse ano de conseguir pontuação máxima no nosso ranking, que são 6 estrelas, e esse ano a gente conseguiu com fé em Deus. Parabéns. A gente conseguiu. Nossa, quando a gente vê esses retornos vindo, né? Não para Esse poder é o encher o objetivo, nosso né? ego, mas a gente percebe quando a gente olha lá pro Resultado início do trabalho, ano, né? a gente fala assim, poxa, a gente achou que às vezes nem ia dar conta de conseguir fazer isso. A gente achou que nem ia conseguir ir nesse evento. A gente achou que a gente não ia conseguir fazer tal tarefa. E a gente ia lá e conseguia. E aí, assim, claro Amém. que com Deus na frente, os irmãos apoiando também. Então, assim, a gente percebe que é Deus guiando o tempo todo. Eu tinha comentado uma situação, vou falar rapidinho aqui, comentar rapidinho, Pode falar, que a gente não tem tempo. do porquê que a gente percebe a mão de Deus guiando. Que para esse último passeio que nós fizemos, a Eu achei gente- incrível. Eu fiquei, sabe, assim, meio preocupado. meio preocupado, apreensivo. gente, eu não consegui Isso, arrumar tá. nada das minhas coisas até isso tá resolvido. Peraí, Porque vocês tinham um passeio pra esse feriado Na- agora, de segunda e isso. terça-feira. isso, A princípio estava tudo certo, a né? princípio estava Tá tudo tudo ok. certo. Para o transporte. Isso, a questão do alimento. transporte, tudo isso. Ah. Tava ok. Quando foi Umas 4 horas, umas né? 4 horas da tarde, a gente Ai, ficou meu sabendo Deus. que uma das pessoas que iam nos ajudar Transportar, no né? transporte não ia poder, que ia ter um compromisso. E aí, mesmo com 2 carros, ia ficar faltando ainda 3 lugares. Isso. Ia ficar faltando 3 pessoas, no caso. E aí a gente começou a ficar desesperado. Gente, a gente ia sair às 4h30, às 4 da 4 da manhã. manhã, 4 da 4 manhã já horas. tá na Meu frente da Deus. igreja. A gente fala, quem em sã consciência que Vai vai acordar querer 4 da É manhã. um louco. num Aí feriado? Frente da igreja, Vai quatro da manhã. Na frente da igreja às 4 da Tem que manhã. às 3 Um horas. louco, é um louco, né? Né? Não, de última hora, num feriado. Perdeu o feriadinho, oh, meu Perdeu o Deus. feriado. Mas mesmo Assim, assim, é o pior, gente, que assim, eu mandei a mensagem para uns 3 pessoas que eu falei, não, essa aqui vai. vai Vai. dar certo. Essa E é essa aqui certeza. também vai. E essa aqui também vai. Aí falo, João, eu tenho um compromisso. João, eu tô meio doente. João, eu tenho que fazer tal coisa. Eu falei, E vai E desanimando, agora? né? e vai. agora? E é isso. E aí, João. Não, e aí ele falou, aí teve uma hora que a gente chegou à situação e falou assim, João, vai ter que dar 2 voltas, porque vai ser muito injusto cancelar ou deixar 3 pessoas, até porque a gente não ia ter como escolher. Como é que eu vou falar assim, você, você e você? Mas por quê? Por que motivo? Todos eles Uhum. eram merecedores de estar ali naquele passeio. Beleza, e eu tinha comentado com meu pai, nesse dia, as crianças iam dormir na minha casa, né, pra poder, porque a maioria dos pais não tem condição de acordar Uhum. cedinho e se deslocar até lá. É, e facilitar E também, né? facilita também. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vão lá pra casa, aqueles que quiserem, minha casa tá aberta, vão pra lá. As crianças já estavam na minha casa, a gente não sabia como que a gente ia Ai, meu levar Deus. elas. Eu não sabia. Já estavam não. com as suas bolsas, com seus lanches, com tudo, e os pais, tá ok? Eu falei, tá Tudo ok. ok. Tudo ok, Tá tudo ok. ok. Nem que os E- anjos Ok. nem assim leve a gente, mas Tá tá ok. ok. E aí meu pai ficava bem assim, meu pai super preocupado, né? Ele levou a gente também. E meu pai, Vi, a gente tem que ver o que a gente vai fazer? Aí eu, pai, mas pessoal, não dá pra poder ir. Meu Aí ele, Deus. Aí eu parei, isso era 9h30. Eu já tinha mandado Da mensagem noite já. da noite já. Hum. E eu tinha mandado mensagem pro pessoal, nada, ninguém respondia. E eu a gente já comunicando a todo desesperado, momento, né? Comunicando a todo toda momento. hora. A tarde inteira, E a aí, mensagem Deus. bombando, bombando. aí eu no falei, aí eu teve WhatsApp, uma hora que eu parei. bombando, literalmente Isso era bombando. no domingo à tarde, vocês já iam Não, Não, dormir. isso era segunda, segunda-feira. Isso. E aí, teve uma hora que as crianças estavam assistindo lá na sala, aí eu sentei num banquinho assim, aí eu falei, nossa, olha que vacilo, a gente nem orou. Porque, tipo assim, no pensamento a gente fala, ai, Senhor, por favor, que dê certo, Uhum. mas a gente não tinha parado e feito um momento de oração, sabe?
O desespero, É. né? Aí eu falei assim, gente, para tudo, desliga a televisão aí. Aí então desligou, aí eu chamei meu pai que tava na cozinha. Aí a gente veio e falei, não, pai, vamos orar aqui. Aí meu pai veio e fez uma oração abençoada. Eu falei, Forte, né? Pela mais Essa pegou- é forte. aquela oração É forte. forte. Eu falei, vou confiar. Pronto, gente. E aí nisso, finalizei a oração, as crianças continuamos lá, tranquilo. Aí quando o João já tava começando a capotar, né? Deu umas Isso, 11 horas, o João super sereno, vou dormir. E eu lá Não tem mais preocupada. nada pra fazer. A gente, eu tava cansado. É assim uma situação que aconteceu. E assim eu nem falei com a Vitória. A minha mãe, ela ficou doente na sábado pela manhã. À noite ela piorou. Domingo ficou ruim mesmo. Na segunda-feira, a véspera de fazer a viagem, é ruim. Aí não sabia. assim eu fui com ela num PS, num médico cardiologista também. A minha mãe praticamente quase inconsciente. Eu falei, será que eu falo com mãe que eu vou nesse acampamento? Será que não? E sabe, assim, meio apreensivo. Eu falei, não, eu vou esperar ela melhorar tudo. E é isso, eu falei, tá praticamente perdido. Assim, eu fiquei assim meio... A cabeça tava assim, mil, né? Era isso. muita coisa. É ao assim mesmo que tempo. eu falei, assim, eu vou dormir mesmo. E assim, muito o aí que fazer. amanhã a gente resolve isso aí. Nervoso não adianta. Aí A tá melhor tudo coisa é dormir resolvido. nessas horas. Exatamente. Eu, pelo contrário, sou uma pessoa muito ansiosa, eu não conseguia dormir, Aham. né? Então Ainda eu bem, ainda vocês estão fiquei... bem equilibrados. tá Ainda bem, certo. porque Tá equilibrado. um foi dormir uma desesperada, porque se fosse os dois É. dormir e os dois desesperados, nem certo, Não, né? aí o milagre chega, deixa eu falar. Aí, isso eu mandei as últimas mensagens para as pessoas que eu conheci, eram às 9h30, por aí. E as pessoas, algumas me respondiam, falavam que não, outras não respondiam. Aí, beleza, aí eu chegou uma hora que eu falei assim, eu vou tomar banho, né, e tal, eu já tinha, os jogadores já tinham dormido, tudo. Já tinha arrumado as últimas coisas, confiando de que a gente ia ter que fazer 2 voltas. Assim, Tinha arrumado as coisas, eu falei, vai ser assim mesmo, mas ainda tô confiando em Deus. Beleza. Deu 11h30 da noite. mais ou menos esse horário aí mesmo. Até Foi. 11h40 por aí. Aí meu telefone toca. Eu tava entrando no banho e tocou. Eu saí correndo, atendi. Aí era o Jefferson. Você tá não, porque é coisa do bem, gente, não tem problema. O Jefferson é um amigo nosso, da igreja, um jovem. Ele e a Michelle, eles são noivos, né? E aí, ele dirige e tal. E eu tinha mandado mensagem pra ele antes, só que ele não tinha visto ainda. Eu falei, gente... sem chance, né? chance. Aí quando ele me retornou, eu já Véspera fiquei de toda feriado, sem, né? e eu já fiquei toda sem graça no telefone. Eu falei, pô, já, assim, eu não queria nem estar falando isso com você. Eu sei que tá super de última hora, porque assim, eu não gosto de coisa de última hora. Então eu também fazer assim com outras também não, pessoas, eu também não não gosto. gosto. A gente gosta de planejar bem Sim, certinho, né? sim. Por isso que a gente ficou chateado, porque a gente planeja tanto pra no final acontecer um imprevisto desse. E Aí eu- uma semana antes, uma né? semana, Quando tava tudo já. Aí eu certo. contei a situação pra ele e falei o que tinha acontecido. Na hora, gente, ele nem pensou, ele só falou assim. Eu vi que deu uma pausa no telefone, aí do nada eu acho que já vi que tava no Viva Voz, porque eu já escutei as 2 vozes assim, bem. Evidente, né? Aí falou assim: Vic, fica tranquila. Aí eu só falei assim: como assim, fica tranquila? Não, a gente tá lá amanhã, 4 horas na frente da igreja, a gente vai com o nosso carro e a gente não cobra combustível, não cobra nada, a gente leva e busca as crianças. Nossa. Gente, Puxa É vida. milagre, Deus, né? Gente, na hora o coração, as lágrimas vieram, eu não tive nem palavra, não tive nem como agradecer. Nossa, Quase dando meia-noite, eu falei, gente, mas amanhã, você sabe que amanhã é feriado, né? Eu disse, não, não tem ah, problema. não tem problema, a gente vai estar lá, é só isso. Eu falei, então fica tranquila, a gente vai ajeitar as coisas que vai dormir amanhã, a gente tá aí. Aí eu falei, simples assim? Só isso. Só isso, Senhor, sem Fica a burocracia, dica, não tem né? nada. Vamos orar, né, gente? Aí depois eu orei e falei, gente, como que às vezes a gente esquece de entregar as coisas nas mãos de Deus e esquece que Ele pode fazer as coisas. O milagre de Deus, O quando vem, ele milagre vem completo, né? completo. Porque ele mandou a pessoa na hora certa e não cobrou gasolina e disse que ele vai a buscar. Isso, Então não foi assim, sim. eu vou, mas você tem que pagar tal Não, coisa. Então Deus mandou não. uma coisa Deus mandou na bem hora completinha, assim, certinha, ó, não vai se preocupar com Sim. nada. Porque a gente tem esse hábito de achar que, Deus vai resolver, mas a gente quer colocar ainda um dedinho da gente pra Aham, resolver. Não, sim, Deus, ele sim. mandou Acaba e pagando. mandou do jeitinho certo, ó. Do jeito Ó, vai que ter a foi. pessoa, vai estar no horário, não vai cobrar nada pra vocês e Foi vai pontual. voltar. Assim Foi foi pontual. pontual, Olha pontual. só. A Certinho hora tava quando eu lá. tava chegando,
Eu parei lá no semáforo, encostado da igreja, ele parou ao meu lado. Falei, eita, pontual, hein? E não era nem falar que morava perto da igreja, É não. que a bênção de Deus, ele vem bonitinha. É, Ele vem certinho. Então, mas foi muito vamos. bom. A gente vai aproveitar então já esse gancho aqui do milagre de Deus, da bênção de Deus, porque Clube de Desbravador ele é assim. Sim. Ele só vive no milagre. Eu nunca vi nenhuma história de Clube Desbravador que aconteceu tudo certinho, bonitinho, sempre acontece alguma reviravolta e Deus ele tem que operar, porque se Deus ele não Mas um estiver clube que presente, tem a pessoas gente acha que a gente é engajadas autossuficiente, Assim, né? no Campuri, Pode falar. Ju. assim foi, não foi, Vitória? Quando eu fui fazer a inscrição, aí eu paguei 6. Aí falou, ó, João, aqui é 7. Falei, O mínimo ele vai te É. pagar. como assim 7 inscrições? Não, eu tô te dando uma. Eu Nossa, falei, É. eu não acredito. Falei, então, já que tá aqui, então tô Outro aí, milagre tô surgindo, acreditando. gente. É. é Deus mesmo. Surgiu lá uma inscrição A mais de Ah, Deus é, pra a mais, gente. a pra gente, nossa. Nos mínimos detalhes a gente percebe que é Deus que conduz mesmo. Tanto na vida das crianças, tanto na nossa vida, no dia a dia, como que conduz as atividades do clube, né? Tem coisas que passam às vezes despercebido, mas quando você para e vai refletir, você fala, não, é a mão de Deus que estava ali guiando, que estava conduzindo o tempo todo. E é isso, é só mesmo agradecer. Então, pra que Deus gente concluir faz. aqui, eu acho que o melhor testemunho ficou pro final. Sem nem combinar, falando, sem nem tudo certinho, combinar, né? falando do milagre de Deus no Clube de Desbravador de uma maneira geral. Então, Assim, outro milagre também. parecendo- Foi no, em julho, não foi? Que aconteceu lá o Caleb de Lenço, Ah, sim. que a gente foi arrecadar alimentos. Eu falei, será que vai dar certo isso aqui? Ele vai com pouca fé, gente. Será que vai dar certo? mas Deus vai desenvolver, vai Então, na fé. será que vai dar certo isso? Eu fui preocupado, assim, sabe, assim, meio que descabriado. Aí no final, o que aconteceu, Vitória? E, gente, arrecadou muito alimento, muito. Ó, nós ficamos 2 horas ou Acho menos. que 1h30, mais Uma ou hora e menos. meia, nós saímos para arrecadar. Nós estávamos, eu acho que em menos pessoas ainda. Acho que em 6 pessoas, 6 7. pessoas. E com um bebezinho, gente. É, com Não, bebê. né? isso, Uma isso. foto com um bebezinho de 2 aninhos que foi com a gente. E a gente disse, ali ao redor da igreja, passamos na sua rua ali, se a gente passou em 5 ruas, foi muito. E a gente conseguiu, eu não tenho noção de quantidade, assim, É gente. muita Coisa. coisa. Foi umas 4, 5 sacolas. Grandes. Foi. Grandes. Davam umas 5 cestas básicas, gente. A gente conseguiu Bastante. muita coisa. E aí, a princípio, a gente vai meio receoso mesmo. Ah, será que o pessoal vai querer contribuir? Será que a gente vai Será conseguir? que vai dar certo, né? Será que as crianças vão ficar tristes? Porque nós estamos acostumados a saber que o que a gente vai fazer, a gente vai receber um não, a gente vai receber um sim. Mas as crianças não, né? E a gente já falou, ó, vocês vão receber não, as pessoas não vão ter, as pessoas não vão querer te receber e tal. Mas pela graça de Deus deu tudo certo. Foi uma experiência, foi a primeira experiência de muitos deles, eles não sabiam como funcionavam, ficaram felizes. Ai, a gente conseguiu juntar isso, ai, a gente trouxe Nossa, mais. que A gente super trouxe empolgados, mais, né? super empolgados. A gente percebe ali legal. que Deus é a mão dele agindo, né, em todas as situações. O João, ele tá pensando no próximo No milagre. próximo Acho que milagre, eu vou você ia esperar. começar a dar Vou uma segurada aqui. Não, João, senão... Não, eu ia pedir pro João aproveitar, a Vitória também, dar uma palavra de encerramento aqui, o que você vê de tudo isso aqui. A gente queria encerrar com milagres, né? Que foi tantos milagres. Mas o que você vê de experiência de Deus na vida do Clube de Desbravador e Olha- na sua vida também, Olha, assim, particular? acredito que a maior coisa aí já é perseverança. Perseverança, é fé, porque às vezes, algumas reuniões eu fiquei bem desanimado. Uhum. Sabe? Você fala, não, eu vou largar isso aqui tudo, eu vou fazer as minhas coisas, porque eu gosto de andar bastante, pedalar bastante, de viajar. Aí só que quando você vê os feedbacks, vê os resultados, aí você começa a reanimar outra vez. Então, acredito que a perseverança é o feedback legal, que mostra realmente que você está no caminho certo. Você, É, Vitória. na minha opinião, o que eu vejo muito é porque, por trabalharmos com crianças não adventistas, a gente consegue perceber que, por mais que aos nossos olhos tá sendo, ai, tô indo lá mais uma reunião e vai ser aquela mesma coisa e tal, a gente percebe como que o clube faz diferença na vida dessas pessoas, né? Então, pais têm sido alcançados,
por causa do clube, crianças que não sabem nem o que era oração, nunca tiveram aquele contato com denominação nenhuma, e que hoje já ora, né, assim, do jeito dela, mais ora, que na hora da meditação, quando a gente passa, pergunta o que é que você entendeu? Eu entendo que Deus, ele cuida da gente. Na meditação, na última meditação que nós fizemos lá no nosso acampamento, eu entendo como que Deus é bom e ele criou essa natureza pra gente. Como que Deus, sabe? Quando a gente vê que é o propósito de tudo, né? O objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço, a gente vê que esse objetivo ele tá sendo cumprido, de conseguir salvar e guiar. E os pais também, consequentemente, também têm sido alcançados. E estamos aí em oração para que saiam mais batismos aí pela graça de Deus. Em nome de Jesus. E milagres, e que mais milagres aconteçam. Eu achei que ia vir mais. Eu sei que tem mais milagres aí. É que o João não lembrou, mas tem mais milagres aí. Ele tá se É segurando. muitos anos, né? E depois falou no início que era eu que falava, tá vendo? É que ele deixou pra falar no final. Então, ele deixou você Folgou. falar. Às No vezes as começo. aparências enganam, né? Não, mas ele guardou os milagres pro encerramento. Tava já combinado aqui na cabeça Pela dele. experiência deles, eu acho que a gente precisaria de mais uns 3 Mais um podcast. Um só com o João e um só com a Vitória. Exatamente. Porque a gente tinha muito assunto. Exatamente. Mas por hoje é só, né? Legal. A gente teve um bom papo aqui. Agradeço a presença de vocês. Foi A experiência muito foi bom. incrível, A viu? gente praticamente teve 2 podcasts, um antes de começar a gravar e um depois gravando, com muitas experiências legais. Eu espero que vocês tenham gostado de ter estado aqui com a gente. Confesso que Né? eu estava um pouco nervosa antes de vir. Eu Ah, fiquei, Verdade, Isso, olha, verdade. Eu falei assim, Isso aí. João, como é que vai ser? As perguntas. E as Aí quando eu perguntas. encontrei com ele, eu falei, e aí, como é que vai ser? Então, não, eu nem te conto o primeiro podcast aqui, porque, ó, eu comecei a lidar com isso aqui nisso aqui, porque eu odeio filme, E eu você odeio tem gravação, caimento pra odeio todos. microfone, Gente, tô vocês não aqui. têm a equipe técnica, mas eles são um show de bola também. Já viu? tem um Porque lanchinho já esperando a gente. Comer é bom, gente. Comer é bom, hein? Ó, Não, a aqui gente é agradece. top, né, A não? gente agradece o É, A convite, gente de é humilde, verdade. mas é top. A câmera aqui é demais. Então vamos encerrar o nosso podcast de hoje com uma oração. Eu espero que vocês voltem em nossa igreja para conhecer a gente também aqui no dia de culto amanhã. Se não tiver nenhum programa, pode vir também, sinta à No nosso vontade. clube, quando No tiver nosso clube, contatos. quando estiver oficialmente aberto, que é o ano que vem, em janeiro, Janeiro de 14, 2023. 14 de janeiro, eu acho. Já 10 deve. de janeiro. Fala aí, produção, põe a data certa aí. 14. Isso aí, em janeiro. Em janeiro ele vai inaugurar de novo. E sejam bem-vindos, venham mais vezes, que Deus abençoe vocês, abençoe o clube de vocês, Amém. né? Que eu vejo que vocês estão bem empenhados aí. É uma luta, eu imagino que é uma luta bem ardorosa, não sei se eu falei a palavra certa, árdua, mas eu tenho certeza que a recompensa vem, não é para esse mundo, eu tenho certeza que não é aqui, mas é no mundo por vir, né? Que Deus ele abençoe a cada um de vocês e abençoe a gente também. Vou pedir Amém. pro Jairo fazer uma oração pra gente encerrar. Nossas frontes. Senhor Deus que estás no céu, somos gratos por esse breve momento que tivemos, essa troca de ideias, de palavras, e essa troca de experiência também que se mostrou tão edificadora, Senhor. Amém. Que possamos ter aqui, Senhor, entendimento, compreensão, possamos captar um pouco da mensagem do clube, do Armagedon, possamos aplicar também na nossa vida, nossos ensinos, na nossa caminhada no clube de desbravadores, Amém. e Hum. também possamos também, Senhor, confiar mais em Ti, entregar nas Tuas mãos o andamento do Clube do Canaã, do Armagedon, Amém. que o Senhor Amém. possa guiar os passos dos líderes e também dos desbravadores. Amém. Seja sempre conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então compartilhem, né? O vídeo, dê o like, Curta, curtam, compartilhem, compartilhe, comentem. comentem, E se se inscrevam inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. A gente está acostumando com isso. Se inscrevam no canal. Bom. É isso aí. Obrigado, gente. Show.